Olá, meus amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Bem-vindos a mais um vídeo sobre o estudo da Palavra de Deus, sobre o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra. Hoje, terça-feira, 17 de julho, a lição tem como tema o surgimento da oposição. É a continuação do nosso estudo, né? Essa semana é a terceira lição e todos os dias nós estudamos um pouquinho sobre esse tema, né? E a lição inicia nos dando o seguinte comentário: não demorou muito para que o sucesso da igreja despertasse a oposição de alguns líderes de Jerusalém. O templo de Jerusalém era dirigido pelos sumos sacerdotes e seus associados, que em sua maioria eram saduceus. O sumo sacerdote também era o presidente do conselho do Sinédrio, que naquela época era composto principalmente de saduceus e fariseus. Para quem não sabe ainda, o Sinédrio era uma corte, era um tribunal, o maior tribunal da época. Visto que os saduceus não acreditavam na ressurreição, eles ficaram perturbados, pois Pedro e João ensinavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Presos pelos guardas do templo, os apóstolos foram detidos até o dia seguinte, quando foram levados perante o conselho. Atos 4, versículo 1 a 7. Vamos ler Atos 4, do versículo 1 ao 18, né? Quando perguntaram qual era a autoridade pela qual os apóstolos estavam agindo, como Pedro respondeu, qual mensagem fundamental da palavra de Pedro os líderes consideraram tão ameaçadora. Atos 4, do versículo 1 ao 18, mas eu vou ler do versículo 5 ao 18, né? 1 ao 4 é quando eles já prenderam os apóstolos, né? Recolheram os apóstolos, e no dia seguinte, vai dizer aqui do versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo perante eles, o arguiram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificardes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-lhe sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-lo para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O desafio quanto à autoridade apresentado pelos líderes judeus sugere uma preocupação com o poder. Pedro, no entanto, declarou não apenas que o milagre tinha sido realizado em nome de Jesus, mas também que a salvação vinha somente dele.
Os apóstolos estavam diante do mais alto conselho judaico. Entretanto, eles estavam a serviço de uma autoridade muito maior. Aqueles homens eram simplesmente pescadores galileus sem instrução formal. Por isso, sua coragem e eloquência impressionaram os que estavam ali. Embora os líderes não percebessem isso, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, exatamente como Jesus havia predito em Mateus 10, do versículo 16 ao 20. Sem poder negar o milagre, visto que o homem curado também estava perante, de modo que todos podiam vê-lo, os membros do Sinédrio ordenaram aos apóstolos que parassem de pregar. Eles temiam que a mensagem, tanto quanto a crescente popularidade do movimento, visto que não avaliaram apropriadamente as evidências, eles permitiram que o preconceito e o desejo de autopreservação ditassem suas ações. As palavras finais de Pedro estão entre as joias mais preciosas do livro de Atos. Abre aspas. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, versículo 19 e 20. Amém? Então, os apóstolos, eles testemunharam de forma poderosa, mesmo com a oposição ao trabalho dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, mas eles permaneceram firmes, né, na certeza de que era somente em Cristo que há salvação. Não apenas a cura foi em nome de Cristo, mas a salvação era somente em Cristo. E eles permaneceram com essa pregação, mesmo com a oposição do Sinédrio, né, que era o maior tribunal da época. E a mensagem principal, né, que ele fala aqui, que eu e você não podemos de maneira nenhuma deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte de Deus. Sempre nós temos que testemunhar, falar da bondade de Deus, falar daquilo que Deus faz e fez por mim e por você. Amém? Um abraço aqui para o nosso amigo Delo Souza, que está acompanhando ao vivo pelo Facebook. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo tanto no Facebook quanto lá no YouTube. Vá lá no nosso canal, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito ainda. Clique lá no sininho para ativar as notificações. Para daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no YouTube também. E você pode rever também os vídeos passados, né, acompanhar os estudos passados também. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.